Ao sair do Poço do Negro, Lampião e seus companheiros subiram por Santa Maria, atual Tupananci, e passaram a beirando o Bom Nome, com destino à Serra do Catolé, também chamada Serra do Coco, Serra Campo Alegre, Serra do Padre ou Serra Formosa, na divisa de Pernambuco com o Paraíba. Acamparam perto da serra, na fíbria do município de Belmonte. Lampião mandou Livino fazer compras na Paraíba, inclusive armas e munição, disfarçado de fazendeiro. Livino era ótimo nesses disfarces. Tipo vistoso, moreno claro, bem falante, maneiroso, dizendo ser filho de um fazendeiro do Maranhão que precisava de armas e munição para combater bandidos. Ninguém suspeitava que fosse um cangaceiro. O major Teófanes Ferraz Torres, que vinha no rastro do bando, desconfiou que Lampião estivesse acoitado por ali. Despachou mensageiros para Vila Bela e outras cidades, solicitando reforços. Logo acorreram as volantes do tenente Alencar e Ibrahim e do sargento Clementino Quelé. No dia 23 de março de 1924, enquanto aguardava a volta de Livino, Lampião, acompanhado dos cabras Moitinha e Juriti, foi pegar uns mantimentos encomendados a um coiteiro nas proximidades da Lagoa do Vieira, no lado paraibano, ao leste da Pedra do Reino. No caminho, por volta das 10 horas, toparam com 4 integrantes da volante de Teófane Torres, que tinham se desgarrado da tropa. O aspeçada Manuel Amaro de Souza e os soldados Manuel Gomes de Sá, o senhorzinho, Antônio Braz do Nascimento, o Antônio Pequeno, e João Demétrio Soares. Na troca de tiros, uma bala acertou a cabeça do burro em que Lampião estava montado, e o animal, ao cair, prendeu a perna direita de Lampião sob o seu corpo. O aspeçada Manuel Amaro foi atingido por um tiro no rosto. Os outros, vendo que Lampião estava com a perna presa sob o cavalo, rodearam pelo mato a fim de matá-lo. Percebendo a manobra, Juriti mandou que Moitinha ficasse atirando para lhe dar cobertura e foi correndo socorrer Lampião. Moitinha, atirando de ponto, feriu gravemente 2 soldados, pondo os 3 para correr. Juriti chegou sem perigo onde Lampião se encontrava. Pegou o burro pelo pescoço e virou para o outro lado. Como Lampião não podia correr, pois a perna estava ferida, Juriti saiu arrastando até juntar-se ao companheiro. Quando os outros cangaceiros escutaram os tiros, vieram em socorro e, tomando todas as precauções para não deixar pistas, levaram Lampião para um esconderijo à distância de 1 légua, num trecho da Serra das Panelas, ao lado do Barro, no lado pernambucano do município de Vila Bela. O local foi escolhido pelo cangaceiro Cícero Costa, que era da região, assegurando que ali não havia risco de serem descobertos. O coito ficava no lugar onde há vários caldeirões de pedras, acompanhado uma grota que separa a Serra das Panelas da Serra do Caldeirão. O lugar é conhecido como Grota do Caldeirão. Cícero Costa de Lacerda tinha prática na aplicação de primeiros socorros, sendo considerado o médico do bando. Sabia até extrair bala e costurar ferimentos. Com uma faca rasgou a calça de Lampião para descobrir a perna ferida e fez uma avaliação preliminar. Esse horror de sangue na perna não é nada, foi só um arranhão. O que me preocupa mesmo é o ferimento do carcanhar. Isso foi uma bala de fuzil e eu acho que o pé está torcido. Manuel Cornélio, o coiteiro encarregado de levar mantimentos, residente no Barro, foi interceptado pelo sargento Quelé. Submetido a interrogatório, o sujeito, para não morrer, revelou o local do esconderijo. No dia 2 de abril, ao anoitecer, os cangaceiros estavam à vontade, jogando baralho no hospital improvisado, com galhos, cipós e palhas de catolé, quando foram surpreendidos pela volante comandada pelo tenente Chico de Oliveira e pelo sargento Quelé. Cícero Costa e Lavandeira foram feridos mortalmente. Antônio Ferreira,
também foi ferido, porém sem gravidade. Lampião conseguiu correr um pouco, mas depois de uns 50 metros, a ferida no pé, ainda não cicatrizada, abriu novamente, causando forte hemorragia, e ele teve de parar e esconder-se. Matreiro como ninguém, ele fugira para o lado do Baixio das Panelas, enquanto os companheiros correram para o sítio Caldeirão, do outro lado da grota, gritando e atirando para chamar a atenção. E por isso os soldados supuseram que todos tinham fugido naquela direção. Antônio Ferreira, Livino e Meia-Noite coordenavam a fuga, sempre atirando para atrair a volante, de modo a afastá-la do local onde Lampião se encontrava escondido. Quelé percebeu rastros e vestígios de sangue nos matos e seguiu a trilha, descendo para o Baixio das Panelas. Quando estava perto da moita onde Lampião estava escondido, um soldado chamou para mostrar os cangaceiros que tinham sido abatidos. Quelé afastou-se, foi ao local do coito, onde Cícero Costa e Lavandeira estavam agonizando. Quelé mandou sangrar os dois. Feito isso, Quelé desinteressou-se pelas pistas que estivera seguindo e saiu com a volante na direção dos tiros disparados pelos cangaceiros. Como já começava a escurecer, Quelé suspendeu as buscas e foi juntar-se aos homens do tenente Chico de Oliveira. Logo apareceu a volante do tenente Alencar, que lamentava ter chegado atrasado. A caminho do barro, encontraram as volantes de Teófane Torres, Francisco Ibrahim e Amadeu Araújo. Os comandantes, empolgados com o feito, abraçaram-se, quase chorando de alegria. Lampião sabia que teria que afastar-se dali, se quisesse sobreviver, pois no dia seguinte, a polícia retomaria as buscas. Pegou uma vereda à meia altura da Serra do Caldeirão e seguiu a direção tomada pelos companheiros. Com fome e sede, sem condições de caminhar direito, tendo de andar saltando num pé só, arrimando-se num pau com bordão, passou a noite andando. Nos trechos mais acidentados, nas descidas da serra, ele tinha de arrastar-se, escorregando como cobra. Quando o dia clareou, pegou o rumo da Fazenda Gatos. Porém, debilitado, por ter perdido muito sangue, não foi muito longe. Passou o dia acoitado num serrote. A ferida queimava como brasa e passou a exalar um mau cheiro. Começou a juntar moscas varejeiras. Como a polícia continuava na área, os cangaceiros tinham de precaver-se nas buscas para tentar localizar o chefe. Enquanto Livino e Antônio Ferreira escarafuchavam a serra, à procura do irmão, Antônio Rosa viajou com o resto do bando para os lados de Chamichuga, deixando de propósito os rastros bem visíveis para levar as volantes para longe. E depois voltaram por outro caminho, sem deixar vestígios, para se juntar aos Ferreiras. Quando começaram a perder a esperança de encontrar Lampião vivo, passaram também a esquadrinhar o céu para ver se viam um ajuntamento de urubus a fim de localizarem o corpo. No terceiro dia, após o ataque da volante, Lampião encontrou um garoto de uns 12 anos de idade e pediu ajuda, dizendo que estava com sede e fome. O garoto Antônio Terto foi chamar o pai Zeca Terto, que trouxe água, leite de cabra e rapadura. Depois de alimentar-se, Lampião disse a Zeca Terto quem ele era e prometeu-lhe uma boa recompensa para que Zeca fosse procurar seus companheiros. Logo depois, Zeca voltou acompanhado de Antônio Ferreira, Luiz Pedro, Antônio Rosa, Meia-Noite e Capuchu. Ao ver o estado em que se encontrava o irmão, Antônio Ferreira chorou. Lampião consolou. Foi nada não, Antônio. Isso é para eu tomar mais cuidado e não ficar desprevenido, como que tá na casa da sogra. Inicialmente, Lampião passou por uma limpeza na casa de Zeca Terto, pois o seu corpo estava infestado por lavras de mosca varejeira.
Como um banho apenas não era suficiente, foi preciso desinfetá-lo com criolina. Em seguida foi levado para um esconderijo na Serra do Catolé, num ponto de onde se descortinava uma paisagem belíssima, dominada pela visão da Pedra do Reino. Famosa pedra das lendas sebastianistas, narrada nos folhetos, vendido nas feiras. Lampião ficou ali em recuperação por alguns dias, sendo tratado por um curandeiro chamado João Menezes. Para não despertar a atenção das volantes, as compras de mantimentos passaram a ser feitas em Riacho Santo Inês, na Paraíba. Tiburcio Severo, da Fazenda Santa Rita, coiteiro de confiança, foi enviado à Vila Bela para comprar remédios de farmácia, sem dizer para quem era. Os medicamentos foram comprados na farmácia de Diocleciano Epaminondas Maciel. Alguém desconfiou e foi contar ao Major Teófanes. O Major sondou o coiteiro. Tiburcio, será que esses remédios não é para Lampião? Se você me disser onde ele está, eu lhe dou uns 10 contos. Tiburcio, que não era besta, saiu-se com esta. Ah, meu Deus! Quem me dera saber onde ele está para ganhar esse dinheirinho. Como o ferimento continuava inspirando cuidados, Lampião foi levado para a fazenda Abóboras do coronel Massal Diniz e depois para a fazenda Saco dos Caçulas do coronel Marcolino, em Patos de Princesa, onde foi operado pelo Dr. Severiano Diniz para a recuperação dos ossos do tornozelo. Ali ficou convalescendo durante 3 meses, sendo tratado por 2 médicos, o Dr. José Lúcio Cordeiro de Lima e o Dr. Mota. Este já o tinha tratado uma vez, quando o Lampião ainda era do bando de Senhor Pereira. Mais de 50 cabras, inclusive jagunços do coronel Zé Pereira, ficaram de prontidão dia e noite. As irmãs de Lampião e outros parentes viviam agora em Juazeiro do Norte e souberam do fato. Seu tio Venâncio e a irmã Mocinha foram visitá-lo, tomando as devidas precauções para não serem seguidos pelas volantes. O coronel Zé Pereira também foi visitá-lo, levando em sua comitiva correligionários, autoridades, doutores e até 3 sacerdotes. O padre Floro Diniz, vigário e prefeito de Princesa, o padre Eliseu Diniz, vigário de Triunfo, e o padre José Leal, vulgo padre Bizeca, prefeito de Triunfo. O ferimento no calcanhar de Lampião era motivo de dúvidas. Conseguiria voltar a caminhar como antes? A bala afetara também o tornozelo, deixando sequelas permanentes. Ao mudar a passada, ele sacudia o pé direito para a frente e, ao assentá-lo no chão, não conseguia firmá-lo corretamente, pendendo um pouco de lado, de modo que um bom rastejador, verificando os rastros do bando, conseguiria saber se Lampião ia junto. Sabendo do risco de ficar muito tempo parado num só lugar, assim que melhorou um pouco, Lampião passou a alternar sua permanência, ora na Serra do Pau Ferrado, ora no Saco dos Caçulas e ora na Fazenda Abóboras. Olá, amigos do canal Nas Pegadas da História. Venho aqui mais uma vez para agradecer pelo apoio de todos ao nosso canal e também lhe pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, acione o sininho para que você receba as notificações do YouTube e também compartilhe os vídeos que aqui são postados. E se você puder contribuir com o nosso canal, clica aí logo abaixo do vídeo no Valeu e você pode contribuir da maneira que você puder. Quero lembrar ainda a todos
Nós estamos divulgando aqui embaixo, na descrição do vídeo, ótimas dicas de livros com a história do cangaço. A maioria das histórias que são contadas aqui são tiradas destes livros, tá bom? Dá uma olhada, dá uma conferida e nos ajude a mantermos este canal. Muito obrigado a todos e continue conosco no canal Nas Pegadas da História.